Boa tarde, amigos. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, pessoal que segue esta página, o Espírito Imortal. Nós temos colocado aí muitas mensagens, muitas coisas boas para nós refletirmos. Hoje é segunda-feira, é um calor bastante grande na nossa cidade aqui, Caxias do Sul. E nós estamos iniciando a semana, já estamos na parte da tarde. E eu confesso realmente que, como médium que também sou, não tinha hoje muita força de vontade para falar sobre isso, né? Falar sobre espiritismo, falar sobre oração, falar sobre fé, falar sobre progresso espiritual. Mas é preciso que a gente ultrapasse os limites da nossa simples satisfação pessoal, da nossa vaidade. Eu vou usar a minha mediunidade para me equilibrar e estou satisfeito. Vou usar a minha mediunidade, vou no centro espírita, tomo um passe, ou dou um passe, ou faço uma palestra porque tenho um certo conhecimento e transmito para as pessoas e me livro da responsabilidade pessoal de autossuperação. Isso parece fácil. E até seria fácil se fosse só isso, não é? Mas nós temos mais desafios hoje no nosso plano físico. Felizmente ou infelizmente para nós, temos aí já algumas responsabilidades resolvidas, outras nem tanto. E por isso nós precisamos continuar andando na direção do nosso Pai Criador e andando na direção daquilo que já sabemos. Não podemos mais negar a realidade. A mediunidade, essas energias que nós sentimos, essa quase beirando a depressão, às vezes, nesta paralisação, essa necessidade de andarmos pelo mundo. Quando temos uma hipersensibilidade, você vai num lugar e as pessoas ou estão com medo, as pessoas estão com problemas pessoais, as pessoas estão sem saber para onde ir, a fé não está dando credibilidade suficiente para que as pessoas consigam sair do seu marasmo, faz com que o médium também sofra. O médium também acaba recebendo todos esses fluidos e precisa, portanto, exercitar-se no bem. Precisa exercitar-se na capacidade de ter humildade. O médium que não tem humildade, ele se revolta contra a sua própria mediunidade, porque ele vai se paralisar, ele vai sentir que ele não está com vontade de ser bonzinho naquele dia, não está com vontade de fazer o bem, não está com vontade às vezes nem de orar. Pode ter um irmãozinho ali próximo dele perturbando, um irmãozinho de uma vida passada, um irmãozinho desta vida, um irmãozinho que seja das relações que ele tem, da esposa, dos filhos, da mãe, do pai, que pode estar desencarnado ou não quer dizer, né? Porque estamos encarnados ou desencarnados, as relações continuam, as trocas de energias continuam. E aí, o que fazer com isso? Então eu sugiro para que nós todos continuemos a estudar o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que é a base para a compreensão das nossas instabilidades, dessas trocas de energias, né? Destas instabilidades. Vocês vejam que, por exemplo, assim, como existe muita instabilidade, inclusive no ambiente que você se encontra, até agora aqui havia um silêncio absoluto, nessa casa, nesse lugar onde eu estou. Silêncio absoluto. E começamos a transmissão, começaram os movimentos na rua, começaram os cães a latir, né? Nós chamamos isso os quiumbas, né? Aqueles espíritos perturbadores que não querem que a mensagem do Cristo seja ampliada, porque eles são irmãozinhos que ainda não conseguem compreender a luz e preferem viver nas trevas, né? Nós ainda vivemos neste conflito, luz e trevas, trevas e luz. Temos uma espécie de vagalume dentro de nós. Algumas coisas nos agradam, outras não nos agradam, no entanto. Algumas coisas já sabemos nos posicionar, outras nem tanto. Temos ainda instintos da animalidade muito fortes dentro de nós, como estamos encarnados. Mas vamos aproveitar, mesmo que de forma imperfeita, este conhecimento, esta misericórdia de Deus. Nós sabemos que o plano Terra está passando por um momento de transformação, para que o nosso planeta deixe de ser um mundo de provas e expiações e passe a ser uma escola. Os espíritos, como nós que somos espíritos encarnados, que temos um corpo físico,
que não passarmos, vamos dizer assim, no doutorado deste momento, no mestrado, na aprovação energética para ficarmos neste planeta, agora, neste período, nós vamos ter que continuar, a vida é eterna, vamos continuar as nossas encarnações em outros planos, aumentando a saudade e vivendo em ambientes mais violentos, muitas vezes aonde as energias estejam mais negativamente liberadas, até que as pessoas possam entender que só o amor realmente constrói. Nós estamos às vezes paralisados, a mediunidade nos paralisa de uma forma que nos torna bipolares, né? Existem muitos médiuns que caem em doenças psíquicas porque não estão trabalhando nos centros espíritas ou não estão canalizando essa energia e se tornam esquizofrênicos, se tornam depressivos, se tornam medrosos porque para se protegerem se fecham numa redoma de vidro e não conseguem mais sair. O livro dos médiuns explica isso. Nós temos a mediunidade devido aos atos que cometemos muitas vezes negativos, a maioria deles em encarnações passadas. Atos egoístas, em prejuízo aos nossos semelhantes, atos que nos desviaram do respeito ao próximo e dos nossos compromissos assumidos, seja em qualquer área da vida, e que acabaram nos dando grandes responsabilidades kármicas ou de causa e efeito para que nesta vida, pela caridade, pelo bem, voltemos a nos reequilibrar. E há momentos que não conseguimos acordar para este equilíbrio porque nossa humildade não está suficientemente aflorada, porque precisamos sair desse desespero e confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar nos que nos cercam, e este é um grande desafio. Você que tem mediunidade, está aí sentindo, né, daqui a pouco o seu humor muda de repente, daqui a pouco você diz, não, eu vou, e você não consegue, e você acha que isso é um defeito de caráter. Ontem você ia, ontem você estava muito forte, ontem você estava esperançoso, vigoroso, aí você recebeu uma mágoa, você se fechou em si, não consegue perdoar. Provavelmente é um processo obsessivo. Você quer se libertar de algum vício, do cigarro, você quer se libertar do álcool, você quer se libertar da raiva, da alimentação exagerada, você quer se libertar da preguiça, você quer se libertar do excesso de sexualidade, né? E não consegue, porque você muitas vezes está sofrendo um processo de influência espiritual muito forte e precisa fazer um autoconhecimento. O livro dos médiuns é um livro que pode ser encontrado também gratuitamente na internet, para que a gente possa entender isso, né? A oração é muito importante, a caridade é muito importante, a transmissão daquilo que sabemos é muito importante. Não podemos mais nos omitir, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Não podemos mais nos deixar levar pela ignorância. Tá bom, queridos? Nós temos que entender que a vida nos exige capacidade de compreensão. A vida nos exige capacidade, força de renovação para que nós sejamos alegres, para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos humildes e satisfeitos com os amores que temos, com as coisas que temos para resolver em nossas vidas e que para nós possamos então entender a grande mensagem do nosso Pai, do nosso irmão maior, o nosso querido Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, que é a grande luz do nosso mundo, ele que veio nos trazer a possibilidade de renovação, Jesus Cristo que veio nos dar o exemplo a ser seguido, independente do inferno interior que estejamos. Sim, do inferno interior que estejamos, sem hipocrisia nenhuma, com a necessidade de superarmos tantas e tantas mazelas que nós vemos nos romances medievais, que nós vemos nos romances, né, do Rochester, e vemos nos romances espíritas também. As questões das trevas, as questões hoje nos filmes de fantasia falam como se fosse na realidade neste plano, não, mas são tipo Harry Potter e outros tantos, né, o Senhor dos Anéis. São realidades de planos extrafísicos, intuídas pelos autores e que nos tornam aí, muitas vezes, preocupados demais com a fantasia, sem entender que nós podemos criar uma realidade de paz e de luz. A mediunidade é assim, nos torna pessoas instáveis. Precisamos nos compreender, precisamos lutar
contra as nossas dificuldades emocionais, os nossos mimos, a nossa educação já desde tempos familiares, porque também pode estar influenciada as leis de causa e efeito. Podemos ter reencarnado numa família onde tenhamos pessoas que não simpatizavam com os nossos atos de vidas passadas e que tentaram nos prejudicar e nos criaram condições habituais a serem superadas também, de idiosincrasias, de problemas de caráter que temos que superar. A vida passa rápido o tempo, tudo passa rápido, e nós estamos aqui com esta capacidade como se fôssemos transformadores de energias de luz ou de trevas. Se sintonizarmos com as trevas, vamos transmitir trevas. Se sintonizarmos com a luz, seremos transformadores de luz para este plano. De que forma? Uma mensagem de bem, uma mensagem de perdão, uma mensagem de caridade, plantarmos uma árvore, cuidarmos de um bicho, perdoarmos os nossos semelhantes, perdoarmos a nós mesmos e errar, recomeçar. Não adianta cair em depressão quando você erra. Você está tentando superar um defeito há muito tempo. Continue, porque talvez seja agora a hora de você começar novamente. Continue, não desista, não desista. É normal, porque a natureza não dá saltos. É normal que uma árvore que nasceu torta e que está tentando se ajeitar, que com o vento ela balance para o seu lado distorcido, mas ela vai se corrigir porque a natureza é capaz de corrigir-se. E se ela não se corrigir na sua própria natureza imediata de galhos, ela vai emitir brotos na direção reta. Você já viu como as árvores fazem? Se aquele galho não se corrigir, ela vai resistir-se na questão de gerar um broto de felicidade, um broto de retidão em direção à luz que ela procura. Deus nos chama, irmãos. Nós vivemos aqui num vapor, num caldo de provas e expiações que está nos desesperando, porque nós estamos muitas vezes deixando para depois. Depois eu vou, amanhã eu vou, segunda-feira eu vou, terça-feira eu vou, quarta-feira eu vou. Assim como nós fazemos com os regimes, nós fazemos com a nossa transformação espiritual. E somente grandes dores nos transformam. Somente grandes prejuízos morais, espirituais, materiais nos transformam. E deixamos Deus em segundo plano. Eu gostaria muito de registrar isso. Meu Deus, meu Pai Criador, sabe todas as minhas imperfeições, convive comigo no meu ambiente. Espíritos sofredores, espíritos de luz convivem comigo também no meu ambiente, porque eu intuo isso, e ora estamos bem, ora estamos sentindo esta necessidade, porque o nosso trabalho é tardio e precisamos ainda cuidar das coisas materiais, e aquela vontade que temos muitas vezes de chorar, de sumir, de morrer, variações de espíritos que passam por nós, e outros médiuns sabem disso, que não temos saída. Não temos saída. Precisamos, se quisermos, resgatar o que fizemos no passado, avançar na caridade. A mediunidade é uma forma de caridade. Daqui a pouco você está na sua casa, você pressentiu, ou no centro espírita, que existe ali uma energia e que essa energia precisa dizer alguma coisa. Você vai dizer aquilo sem misticismo, sem cobrar nada jamais e sem criar fantasias de sobrenatural, dizer ao seu irmão: olha, fique tranquilo, a vida continua, eu sinto uma presença boa. Ou se você está sentindo uma presença ruim em algum lugar, vamos fazer uma oração, vamos rezar, vamos lembrar de Jesus Cristo, vamos tentar manter a calma, fechar a boca diante de uma discussão e tentar encontrar outro caminho. Nosso corpo físico vai ainda exigir de nós muitas capacidades de superação, muitas. Nós não somos capazes de andar como santos, que já andaram um caminho antes de nós, como São Paulo, como São Francisco. Nós nem vamos chegar a isso nesta encarnação. Mas para isso nós temos as instituições. Nós temos o casamento, que exige de nós, nos cobra a fidelidade, se não cobra também dos outros que estão ao nosso redor, das tentações que nós temos. Nós temos o trabalho, nós temos a sociedade, nós temos os compromissos. Difícil é, sim, Senhor Deus, entender isso quando estamos longe de nós mesmos.
e desperdiçando nosso tempo em ironias, em picuinhas, em brincadeiras de mau gosto, em ganância, em vaidades, em ignorâncias, em inveja, em ciúmes. É difícil realmente para o ser humano encontrar-se na angelitude. É difícil realmente para o ser humano aqui neste planeta Terra sentir-se pleno de Deus e de luz quando nós estamos tomando água contaminada, comendo alimentos industrializados completamente perturbados, sem fluidos da natureza, comendo muita carne, tomando bebidas de álcool, quando nós estamos aí envolvidos baseando o nosso amor na relação sexual, muitas vezes, quando nós tememos a incompreensão, quando nós estamos em busca apenas de dinheiro e não estamos em busca de amor de verdade, né? É muito difícil realmente fazer todo este giro espiritual. É preciso que entendamos, porém, que isso vai acontecer, queiramos ou não. Se não andarmos na liderança, se não andarmos no meio, andaremos pelo aguilhão do pastor, na dor do sofrimento espiritual, por sermos tardios, por sermos lentos e de pouca iniciativa. Então, pelo menos que tenhamos dinâmica física, sim, a física, a lei do movimento, trabalhemos bastante fisicamente, mesmo que sejamos materialistas, porque isso vai nos dar uma dinâmica espiritual de certa forma, porque nós vamos entender a sabedoria do trabalho, nós vamos entender a sabedoria da ação, nós vamos entender que tudo é progresso, nós vamos entender que por mais que recaiamos em erros, em falhas, em desperdícios, em coisas que nos trazem sentimentos ruins, em coisas que nos responsabilizam, mesmo que nós já saibamos por consciência o caminho da renúncia, o caminho da fé, o caminho do amor, porque tenhamos medo de nos entregar completamente, nós vamos entender, caros amigos, caros irmãos, de que mais cedo ou mais tarde essa luz plena vai se vingar em nós, né? Eu já escrevi em alguns momentos, vou mostrar aqui para vocês, isso aqui vai ficar registrado, a questão não é uma questão de vaidade, não é uma questão pessoal, é uma questão apenas de transmitir o conhecimento. Eu escrevi num livro que fiz e registrei, vou mostrar aqui para vocês, que se chama Além do Tempo. Aqui está, né? Esta mensagem aqui eu recebi num centro espírita há uns 40 anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás. Então é a capa do meu livro Além do Tempo, que escrevi aqui num concurso do Financiarte em Caxias do Sul, antes daquela novela da Globo. Sim, foi em 2012, né? A novela da Globo que acabou trazendo aí o mesmo nome, né? Além do Tempo. Aí escreve-se muitas coisas, porque nós temos a certeza de que nós temos muitas coisas dentro de nós, positivas e negativas. E uma delas, por mais conhecimento que tenha, e diga-se aí que existem magos negros a nos escutar, a nos inspirar, e iniciados de outros planetas e mentes muito poderosas de outros lugares, a nos ensinar que realmente muitas vezes há uma intoxicação intelectual e um tédio intelectual por nunca se encontrar a Deus, né? Você espera o metabolismo da natureza e este metabolismo é lento. Você se torna, luta contra o tempo, contra a sua própria velhice, e então por mais que você use a sua força de vontade, a entropia que desmancha, né, a sua beleza, as suas células, que desmancha a sua força de vontade, a sua criatividade, a sua capacidade de ser pleno cedo, acaba te revoltando, acaba te tornando o anticristo, dizendo que você está revoltado contra Deus, contra a realidade, contra esta lei de causa e efeito, porque você não lembra o que você fez, você está escravizado a estes problemas, né, achando que você não tem responsabilidade sobre isso, sobre as suas criações mentais e emocionais, e você tem. Você não vai lembrar agora, então você tem a necessidade de romper aquela barreira, de fugir, de não dormir nunca mais para não entrar nos planos espirituais, de ficar acordado, ou de dormir demais, ou de se lamentar, de chorar e até de morrer fisicamente, porque a morte não existe, né? Tem pessoas com alto grau de conhecimento intoxicados intelectuais, inclusive dentro da doutrina espírita e em outros lugares também. Tá bom, meus caros irmãos? Isso é preciso nos levar à humildade. Você imagina que se você foi um espírito, né, que estudou muito, sempre desenvolveu inteligência, desenvolveu inteligência, mas nunca se preocupou com a humildade. Aí você vai numa 1, 2, 3, 4 encarnações para ser humilde,
Não vai conseguir, você vai estar sempre querendo romper aquela barreira, você vai ser corrupto, né? Você vai buscar romper as barreiras de Deus e da lei de causa e efeito, criando outras questões, né? Você nasce pobre materialmente para aprender a ser um pouco mais humilde, e você vai se sentir humilhado, vai humilhar os que são pobres como você, e porque no fundo você sabe que você é grande, você se acha muito grande intelectualmente, e sentir raiva porque não consegue ver a face de Deus. A face de Deus que nós enxergaremos um dia, né? Quem sabe possamos enxergar uma réstia de luz e pedir a Ele, como pedintes, né, que somos, quase iguais àqueles do sinal, uma réstia da sua misericórdia para as nossas fraquezas morais e espirituais. Aí que a nossa mediunidade nos torne realmente bons cristãos, para que possamos pagar o mínimo dessas dívidas e não fazermos outras. É o que esperamos que Tu nos dê, Senhor, neste momento. Ajude-nos a ganhar o pão de cada dia, resolvemos as nossas questões espirituais, sem queremos Te cobrar respostas, querido Deus, mas Te pedimos a Tua presença em nossas vidas para a paz, para a capacidade de luz, para a capacidade de amor e a capacidade do bem em nossos corações. Seja feita a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa inspiração, por esta força, e que dias melhores venham para todos nós. Nós voltamos aí em uma outra transmissão para falar um pouco mais sobre mediunidade, sobre espiritismo. Lembrando que citamos o livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o livro dos Médiuns, que fala justamente sobre isso, né? Sobre o intermédio entre os planos diversos, o intercâmbio das energias e a necessidade de entendermos por que estamos aflitos, como fazer para melhorarmos e suportarmos o sofrimento à medida que ele nos chegue, de uma forma capaz de sermos vencedores do mundo. Como disse Jesus Cristo, eu venci o mundo. Tá bom, meus queridos irmãos, meus queridos amigos? Deus ilumine todos nós e espero ter sido bem compreendido. Um abraço a todos. Hare Krishna, aleluia, amém, e assim seja.